Bom dia! Bom dia, shalom a todos. Estamos iniciando mais um dia da nossa jornada de 40 dias em preparação ao Yom Kippur. Eu sou a pastora Luciana Ramos, aqui da comunidade Autoridade na Terra, em Feira de Santana, na Bahia. E nós estamos juntos aqui para mais um dia, entregando a nossa primícia a Deus, começando o nosso dia, declarando que importa começar o dia na presença de Deus. E hoje é dia de derrubar um altar. Sim, nós vamos derrubar o altar do orgulho espiritual. Eu quero lembrar do texto que está norteando a nossa preparação para Yom Kippur. Ele está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemo-nos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Ontem, eu disponibilizei um PDF dentro do nosso grupo Igreja Online, onde eu trouxe um entendimento a respeito do mês de Elul, né? Ontem nós vivemos Rosh Kodesh, que é a virada de mês. E esse mês de Elul é o mês em que o Senhor nos convida para voltar, para nos examinar, para ver as nossas veredas, para corrigir os nossos caminhos. Mas para além de corrigir os nossos caminhos, é voltar para Deus. O desejo e o anseio do nosso coração de corrigir as nossas veredas tem a ver com o desejo e o anseio do nosso coração de ter intimidade e comunhão com o nosso Deus. Nós não nos corrigimos por medo do castigo ou das consequências dos nossos atos em si, não, até porque muitas das coisas que nós fazemos que é pecado, a gente nem tem consciência disso. Somente a ação do Espírito Santo de Deus em nós é que nos traz discernimento e clareza a respeito dessas coisas. Porém, o convite é de voltar para o nosso amado, é de estar na presença dele, é de ansiar por ele. Esse é o mês de Elul. Eu quero convidar você que ainda não viu a ler o PDF que eu deixei disponibilizado dentro do grupo, para que você possa ser alimentado. E durante esse mês, essa palavra sirva para você de bússola, porque a palavra de Deus é bússola para os nossos passos. E está lá um ensinamento, um entendimento, os princípios daquilo que nós precisamos para caminhar sobre este mês que se iniciou no dia de ontem. Como assim, pastora? A gente está em 14 de agosto, como é que iniciou o mês? Sim, a gente tem um mês, espiritualmente falando, sendo iniciado no dia de ontem, dia de entregar primícias ao Senhor, dia de culto de primícias. Assim como diz a palavra, está tudo explicadinho lá no PDF, dá uma olhada, tá bom? Talvez seja algo que você ainda não foi despertado na sua igreja, na sua comunidade, você faz parte aqui do online, e eu quero trazer esse entendimento para você. Vamos lá, no dia de hoje, eu quero falar sobre derrubando o altar do orgulho. Nós vamos novamente meditar em 3 textos da palavra de Deus. Eu já deixei a minha Bíblia aberta aqui para facilitar. Quero convidar você a abrir a sua no livro de Lucas, capítulo 18, do versículos 9 ao versículo 14. Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. A palavra de Deus diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando de pé, de longe, não ousava nem sequer ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado de sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uau! Vamos lá. Tem uma frase nesse texto que nós lemos que me chama muita atenção. Orando de si para si mesmo. Você percebeu isso? Essa oração sobe ao céu, não. Isaías 6, versículo 1 a 8.
Isaías 6, versículo 1 ao 8. Vamos lá. Tirar aqui minha marcação, fazer a leitura com você. O texto diz assim, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E o texto que está reservado para a nossa meditação de hoje está no livro de Filipenses, capítulo 3. Vamos lá? Encontra aí a sua Bíblia, Filipenses 3, do versículo 4 ao versículo 9. Filipenses 3, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perdão, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerarei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublime conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia. Esses são os textos que nós vamos usar hoje para a nossa meditação e derrubar o altar do orgulho espiritual. O texto-chave está em Lucas 18, 14. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Existem formas de orgulho que são facilmente percebidas. É relativamente simples identificar a soberba de alguém que se vangloria de suas riquezas, de seu conhecimento, de suas conquistas ou da posição que ocupa. Entretanto, existe um tipo de orgulho muito mais sutil e justamente por isso mais perigoso, é o orgulho espiritual. Ele é perigoso porque consegue se esconder atrás de coisas que em si mesmo são boas. Uma pessoa pode conhecer profundamente as Escrituras, pode orar, jejuar, servir, exercer dons, ter anos de caminhada com Deus, e ainda assim permitir que silenciosamente Cristo deixe de ser o centro e o próprio eu ocupe o lugar. O problema não está nas práticas espirituais, mas no lugar que elas passam a ocupar dentro de nós e naquilo que começamos a pensar sobre nós mesmos por causa delas. Foi exatamente esse o perigo que Jesus expôs na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, que nós acabamos de ler. O fariseu entrou no templo para orar e começou a apresentar diante de Deus as suas credenciais. Ele jejuava, entregava dízimo e considerava a sua conduta superior à dos outros homens. Nada havia de errado em jejuar ou dizimar, muito pelo contrário. O problema estava no fato de que aquilo que deveria aproximá-lo de Deus havia se transformado em argumento para exaltá-lo diante de Deus e diferenciá-lo dos demais homens.
A sua oração já não revelava dependência, revelava comparação. O altar continuava parecendo religioso, mas quem estava sendo celebrado nele não era o Senhor, era o próprio homem. É assim que o orgulho espiritual trabalha. Aos poucos, nós começamos a medir a nossa espiritualidade pelo conhecimento que nós acumulamos, pelas experiências que nós tivemos, pelos dons que percebemos, que exercemos, pelo tempo da nossa caminhada, pela posição que ocupamos ou pelo reconhecimento que nós recebemos. Sem perceber, nós passamos a olhar para a vida dos outros como uma espécie de régua para avaliar a nossa própria espiritualidade. E quando a comparação entra, quase sempre alguém precisa ficar por baixo para que nós nos sintamos por cima. Percebe isso? Por isso, o orgulho espiritual consegue sobreviver até mesmo dentro da igreja. Podemos servir ao Senhor e ainda desejar profundamente ser reconhecidos. Podemos falar sobre humildade enquanto esperamos elogios. Podemos ensinar sobre amor enquanto cultivamos o sentimento de superioridade. Podemos exercer um ministério, ser usado por Deus e ainda assim resistir quando ele tenta tocar o nosso caráter. O fato de Deus nos usar não significa que não exista nada em nós que precise ser tratado. Isaías nos mostra algo que é muito importante sobre isso. Quando ele teve uma visão do Senhor assentado em seu alto e sublime trono, a sua primeira reação não foi pensar em seus dons, em seu chamado ou em sua importância. Diante da santidade de Deus, ele percebeu a si mesmo. Ele declarou: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. A presença de Deus não alimentou o ego dele, revelou a sua necessidade de ser transformado. Talvez esse seja um dos sinais mais seguros da verdadeira intimidade com Deus. Quanto mais eu contemplo quem Deus é, menos necessidade eu sinto de provar quem eu sou. A verdadeira intimidade não produz arrogância, produz aquebrantamento. Quanto mais perto eu estou da santidade de Deus, menos espaço sobra para a vanglória. Paulo também tinha motivos humanos para construir um altar para si mesmo. Ele possuía formação, tradição, conhecimento, zelo e autoridade religiosa. Paulo poderia ter feito de tudo isso a sua identidade. Mas depois de conhecer Cristo, ele chegou à conclusão que tudo que antes ele considerava lucro já não poderia competir com a excelência de conhecer Jesus. Quando Cristo ocupa verdadeiramente o centro, os nossos títulos, posições, dons, realizações encontram o lugar correto. Tornam-se ferramentas para servir, não troféu para alimentar a nossa identidade. Por isso, nesse terceiro dia da jornada, permita que o Espírito Santo vá além dos comportamentos e examine as suas motivações. Talvez ele revele uma necessidade de aprovação que você nunca nem sequer percebeu. Talvez mostre o quanto determinadas comparações ainda alimentam o seu coração. Talvez ele revele o desejo de ser visto, reconhecido, elogiado ou lembrado. Talvez ele toque justamente naquela área que você tem dificuldade de receber correção, porque no fundo, admitir o erro ameaça a imagem que você construiu sobre você mesmo. Não fuja do que Deus quer revelar. A luz de Deus não vem para nos humilhar. Ela vem para nos libertar da necessidade de nos exaltar. O rei, ele não precisa de pessoas preocupadas em aparecer. Ele precisa de homens e mulheres dispostos a refletir Cristo. Existe uma liberdade extraordinária quando já não precisamos disputar lugares, provar a nossa espiritualidade ou convencer os outros da nossa importância. Podemos simplesmente servir. Talvez uma das perguntas mais profundas nesse dia que nós estamos aqui seja: se ninguém soubesse o que eu faço para Deus, eu vou continuar fazendo com a mesma alegria? Será? Porque o altar do orgulho começa a ruir quando já não precisamos de plateia
para obedecer. Hoje, o Senhor nos chama para retirar a nossa própria imagem do altar. Os nossos dons vieram dele. A nossa capacidade veio dele. As oportunidades vieram dele. A graça que nos sustenta vem dele. Se existe algum fruto na nossa vida, é porque nós permanecemos ligados a ele. Lembra? João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Se não estão em mim, nada podem produzir, os frutos vêm dele. Portanto, não precisamos ser o centro. Somente Cristo merece ocupar esse lugar. E talvez a oração mais sincera para esse dia seja simplesmente: Senhor, que Cristo apareça e que eu diminua. E assim, nós seguimos a nossa inspeção, pedindo ao Espírito Santo que sonde as intenções do nosso coração. Será que a minha alegria está em servir a Cristo? Ou em ser reconhecido pelas pessoas como sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus? Eu costumo comparar a minha caminhada espiritual com a de outras pessoas? Hã? Eu já usei o conhecimento bíblico que eu tenho, os dons, ou a posição que eu ocupo para me sentir superior, mais importante que alguém, melhor que alguém, mais santo que alguém. Será que eu tenho dificuldade em receber correção ou admitir os meus erros? Se ninguém percebesse aquilo que eu faço para Deus, eu ia continuar servindo com essa mesma disposição de coração? Hoje é dia de derrubar um altar. O altar do orgulho espiritual. Enquanto você ora comigo, peça ao Senhor que revele qualquer área em sua identidade que tenha sido construída sobre méritos pessoais, reconhecimento, comparação, e renda novamente toda a glória ao único que é digno de receber toda a glória, Jesus, o nosso Salvador. Eu vou fazer essa oração com você e quero pedir que você repita ela comigo, não como quem só está recebendo um comando, mas como quem está rasgando o seu coração diante do altar do Senhor e dizendo: Pai, eu sei que o Senhor está falando comigo e eu respondo através dessa oração. Vamos lá? Senhor, eu me arrependo por cada vez que cultivei um altar de orgulho espiritual, acreditando ser melhor, mais santo ou mais digno que outros. Me arrependo por ter usado dons, ministérios ou conhecimento bíblico para me exaltar, buscar reconhecimento ou manipular. Eu renuncio ao espírito farisaico, à hipocrisia e à soberba religiosa, que alimenta comparações e autojustificação. Quebro este altar, aonde a minha imagem foi entronizada acima da tua glória. Perdoa-me por roubar teu lugar no centro e por buscar a aprovação humana. Rendo-me à tua graça, reconhecendo que tudo vem de ti e nada é mérito meu. Derruba toda estrutura de vanglória espiritual e me ensina a andar em humildade, servidão e temor. Quero ser conhecido no céu pela minha entrega e obediência, não pelo meu status entre os homens. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje tem uma atividade para a gente fazer nesse dia. Praticar o serviço oculto.
Escolha um ato de amor ou um serviço sem contar para ninguém. Ajude uma pessoa. Sirva discretamente. Ore por uma pessoa sem avisar que você está orando por ela. Abençoe alguém de forma anônima. Durante todo o dia, sempre que surgir o desejo de ser reconhecido, faça essa oração. Senhor, que Cristo apareça e que eu diminua. E aí, registre no seu caderno da sua jornada em quais momentos você sentiu necessidade de aprovação. Como você se sente ao servir sem receber reconhecimento? O que o Espírito Santo está te ensinando sobre humildade? Registra no seu diário. Eu quero finalizar esse tempo com você fazendo uma oração. Pai, eu reconheço que muitas vezes procuramos a aprovação das pessoas mais do que a tua. Perdoa-nos quando transformamos os nossos dons, conhecimento, ministério ou boas obras em motivos de exaltação pessoal. Livra-nos da comparação, da vanglória e da necessidade de reconhecimento. Ensina-nos a servir com um coração simples, sabendo que toda a honra, toda a glória e todo o mérito pertencem somente a ti. Que nós possamos encontrar a nossa identidade não naquilo que nós fazemos, mas em quem nós somos no Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos da humildade de Jesus. Oramos em nome dele. Amém, amém e amém. E assim nós chegamos ao final da nossa meditação hoje, no terceiro dia. Quero lembrar para você que nós estamos passando por uma progressão de jejum e nós estamos no nosso terceiro dia sem açúcar. Como é que tá para você? Tá difícil? Nós tiramos o açúcar e nós vamos ficar aí até o dia 27, se não me falha a memória, 27 de agosto, quando nós inserimos mais uma restrição aí. Temos mais uma retirada do leite e passamos também a não fazer o café da manhã. Vamos progredindo, assim como estamos progredindo em derrubar altares, progredindo em conhecer o Senhor, progredindo em nos submeter, vamos também progredindo na nossa entrega em jejum. Tá bom? Deus abençoe você, que te dê um dia de paz, um dia guardado e escondido na fenda da rocha, que os anjos do Senhor permaneçam acampados ao seu redor, que a graça, a bondade, o favor de Deus esteja sobre a tua vida, que o sangue do Cordeiro esteja sobre os umbrais da sua porta, que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos, que tudo aquilo que leva o teu nome esteja guardado e escondido em Cristo Jesus. Que haja sabedoria na tomada de boas decisões, que o seu coração seja levado cada vez mais a ter fome e sede da presença de Deus. Que você possa ouvir e discernir a voz do teu Deus, que a paz, que excede o entendimento, esteja sobre você nesse dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.